Louvem o nome do Senhor, louvem-no vocês, servos do Senhor, que estão na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Louvem o Senhor, porque o Senhor é bom. Cantem louvores ao seu nome, porque é agradável. Pois o Senhor escolheu Jacó para ser dele e Israel para ser o seu tesouro especial. De fato, eu sei que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Tudo que agrada ao Senhor, Ele o faz, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Faz subir as nuvens dos confins da terra, faz os relâmpagos para a chuva, faz sair o vento dos seus reservatórios. Foi Ele quem matou os primogênitos no Egito, tanto das pessoas como dos animais. Foi Ele quem faz sinais e maravilhas em seu meio, ó Egito, contra Faraó e todos os seus servos. Ele destruiu muitas nações e matou reis poderosos, Seom, rei dos amorreus, Og, rei de Bazã, e todos os reinos de Canaã, e a terra deles deu em herança a Israel, seu povo. O teu nome, Senhor, permanece para sempre. A tua memória, Senhor, passará de geração em geração, pois o Senhor julga o seu povo e se compadece dos seus servos. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra de mãos humanas. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, pois não há alento de vida em sua boca. Tornam-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Casa de Israel, bendigam o Senhor. Casa de Arão, bendigam o Senhor. Casa de Levi, bendigam o Senhor. Vós que temem o Senhor, bendigam o Senhor. Desde Sião, bendito seja o Senhor, que habita em Jerusalém. Aleluia. O salmista convoca os adoradores, é um salmo muito claro, um salmo que era cantado na hora do culto. Quando ele convoca os presentes no culto para cantar louvores ao Senhor, e ele passa a expor vários argumentos sobre a pessoa de Deus, atributos de Deus, por que nós devemos cantar louvores ao Senhor pela grandeza, pela soberania. Ele vai percorrendo a história em particular ele foca no evento da matança dos primogênitos, e ele diz que quem fez isso foi o Senhor. A ira do Senhor contra os reis inimigos que se levantaram na peregrinação de Israel no deserto, indo para a terra prometida, esses reis que se levantaram. E depois o salmista, a partir do verso 13 em particular, ele está convocando o povo para adorar. Ele como que se volta ao Senhor, ele dirige uma oração ao Senhor, afirmando ao Senhor algumas das verdades que ele tem expressado, de que o Senhor é tanto justo como misericordioso, né? Ele fala sobre juízo e misericórdia. E ele depois, algo interessante, que é algo marcante, não é a única vez que acontece nos Salmos, mas é algo muito forte no livro do profeta Isaías, e que vai também ser algo marcante no Novo Testamento. É muito comum você no Antigo Testamento ouvir essa expressão, né? Os ídolos, isso que é dito a partir do verso 15 ao verso 18. Os ídolos das nações, aí o verso 16 diz, eles têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem. Você vai ver isso muitas vezes nos Salmos, no Antigo Testamento. Eles são, as pessoas das religiões falsas dão certo poder aquelas imagens, né? É por isso que eles colocaram na hora do desespero, os israelitas até imitaram a religião dos egípcios, colocando o bezerro de ouro lá para adorar. E eles, na hora da loucura da idolatria, em que as religiões egípcias, outras pagãs, eles pegavam um tronco de árvore, pegavam símbolos de animais e faziam como imagens para adoração, e eles diziam que aquilo ali era uma divindade que guiava eles. E aí o Senhor dizia sempre isso: eles têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam, têm ouvidos, mas não ouvem. Eles são vazios, né? Eles são vazios. E aí, por que essa expressão ela se torna algo assim muito marcante na história bíblica? Porque Isaías ele vai dizer que aquele que é vazio na adoração ao Senhor e começa a adorar, participar da idolatria, ele se torna semelhante a os falsos deuses.
essa expressão ela vai ser usada no Antigo Testamento para aqueles falsos adoradores. Deus vai dizer assim, olha, eu estou falando com vocês e vocês têm olhos, mas não ouvem, não veem. Vocês têm ouvidos, mas não ouvem. Né? Você lembra que lá no Novo Testamento vai dizer, os apóstolos chegam para Jesus e dizem assim, mas Jesus, por que o Senhor fala com ele por parábolas? Né? Há um questionamento lá, depois daquela série de parábolas em Mateus capítulo 13. Aí o Senhor Jesus, ele cita a profecia do profeta Isaías e diz, é para que eles ouvindo não ouçam, eles olhando não enxerguem, né? Ele usa exatamente a referência à maldição que está descrita nesse salmo, que é dizendo o seguinte, quanto mais eu entrego o meu coração na idolatria, eu vou me afastar da verdadeira racionalidade, né? Quanto mais eu for endurecido... Você já tentou argumentar sobre a verdade com uma pessoa totalmente dura, não querendo ouvir sobre o Evangelho, não querendo ouvir sobre Parece que você argumenta e você está lidando com uma pessoa que ela não consegue compreender coisas tão cristalinas. Né? Jesus Cristo pregou e as pessoas não conseguiram enxergar que ali estava a pregação da verdade. Eles não conseguiam ouvir. Aí, por que o Senhor fala por parábolas? Ele diz, é porque é a intenção de Deus mesmo, que eles não entendam. Né? A maldição caiu sobre eles. Eles vão ouvir, mas não vão entender. Eles vão ter os olhos, mas eles não vão enxergar a ira de Deus. Então, aquilo que nós trabalhamos um pouco em Romanos 11, o conceito que está descrito no Salmo 135 é que quanto mais nós tivermos o favor do Senhor, os nossos olhos serão abertos para compreender mais do Senhor. E quanto mais nós formos nos afastando do Senhor para a idolatria, para a religião pagã, mais os nossos olhos serão obscurecidos e mais privados seremos, como um ato de próprio juízo de Deus. Nós seremos privados de conhecer o Senhor. A cegueira dos olhos é dada pelo Senhor como o próprio ato de juízo para uma pessoa que se afasta mais e mais do Senhor. Mas o Salmo é uma convocação à adoração. O salmista diz, olha, que convoquem a Deus, e aqui está uma lista de argumentos os motivos pelos quais nós devemos adorar a Deus. Porque os ímpios, eles são privados desse conhecimento, e por isso eles não estão reconhecendo e adorando o nosso Deus. Então, reconhecendo isso, vamos adorar o nosso Deus, vamos levantar louvores a Ele, reconhecendo tantos benefícios, porque o Senhor tem iluminado os nossos olhos, né? E é por isso que estamos aqui. Vamos orar ao Senhor.